Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado nesse lugar, Pai. Agora nós oramos em favor do teu filho, irmão Alex, Pai, que estará pregando a tua palavra. Dá a ela a revelação, dá a ele a tua graça e permita que essa palavra, Senhor, possa fazer morada no nosso coração. No teu nome, Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer menção mais uma vez, meus irmãos, Lucas capítulo 24, somente do versículo 49 da palavra do Senhor. Lucas 24, 49. Enquanto os irmãos estão procurando, queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade, também os nossos pastores, esse grupo abençoado de obreiros que aqui está. Nossa gratidão a Deus. Diz assim então esse versículo, irmãos, que já fizemos leitura, vamos reler, diz assim: Eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Está bom, meus irmãos, este lugar. Já sentimos uma presença gloriosa do Senhor. E já desde o início dessas terças temáticas, temos entendido que a mão de Deus tem sido poderosa aqui nesse lugar. Por 2 cultos, quando descemos ali embaixo, e quando impus a mão sobre algumas pessoas ali, sentimos nós e a pessoa como que uma descarga espiritual do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Já tivemos então, irmãos, experiências nestes cultos temáticos onde estamos falando sobre o pentecostalismo e sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje não será diferente. Deus quer falar mais uma vez com as nossas vidas. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos que passaram aqui estiveram falando já sobre o início desse movimento pentecostal, estiveram falando sobre a divindade do Espírito Santo de Deus, falando sobre a doutrina, essa doutrina, esse ensino tão glorioso que é o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos falar nesse dia sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando nós lemos esse tema, me chamou a atenção que a Bíblia fala sobre o batismo em águas. E fica fácil entender o batismo em águas, porque a palavra batismo quer dizer mergulhar ou submergir uma pessoa dentro de águas, como nós vimos aqui no domingo, pessoas sendo batizadas, sendo mergulhadas nas águas e nascendo de novo. Porém, agora nós vamos falar sobre ser batizado, ser mergulhado no Espírito Santo. Antes de entrar exatamente no assunto, batismo com o Espírito Santo, eu quero destacar, meus irmãos, sobre esta pessoa chamada Espírito Santo. Esse Deus Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Não gosto de dizer a terceira pessoa da Trindade, porque a Trindade não tem hierarquia. Eu não costumo dizer Deus, Cristo e o Espírito Santo. Porém, nós vemos eles na mesma natureza, na mesma essência, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles mesmos têm a mesma essência, têm a mesma natureza espiritual, o mesmo poder. Esses três são apenas um, da mesma essência. E quando nós olhamos para essas três pessoas, nós vamos ver que existem atributos que somente eles têm, qualidades que somente a Trindade Santa tem. Anjo não tem, ser humano não tem, nem mesmo o inimigo não tem. São qualidades, atributos que são somente deles, atributos incomunicáveis, intransferíveis, não se pode transferir para outro. Exemplo, Deus é onipotente, Jesus é onipotente, e o Espírito Santo de Deus, conforme Romanos 15, 19,
Ele também é onipotente por causa que Ele pode todas as coisas. Também, irmãos, quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos que Jesus é onipresente, que Deus é onipresente e que o Espírito Santo também, Ele está em todo lugar. Salmo 139, 7, o salmista pergunta: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Isso nos dá a entender, irmãos, que o Espírito Santo, Ele é também onipresente. O Espírito Santo de Deus, irmãos, assim como o Deus Pai, assim como o Deus Filho, Ele também é onisciente, Ele sabe todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, e o versículo 10 da palavra de Deus nos diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, para nós conhecermos mais desse Espírito, nós vamos entender que Ele é onipotente, onipresente e Ele é onisciente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós ouvimos falar muito e bastante é falado do nosso Deus Todo-Poderoso, bastante é falado do nosso Cristo. Porém, a pessoa do Espírito Santo pouco é discutida, pouco é comentada, mas nesses dias nós vamos conhecer mais desta pessoa chamada Espírito Santo. Como disse, é Deus, tem essência de Deus, tem natureza de Deus, mas o pastor Leandro comentou também que esse Espírito, ele é uma pessoa, como eu e como você. É uma pessoa, meus irmãos, que outras religiões dizem que é apenas uma energia, apenas uma força ativa, que o Espírito Santo é uma energia, como se fosse essa eletricidade que nós estamos vendo aqui. Porém, quando nós olhamos a Bíblia com mais atenção, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele tem característica de pessoas. Hebreus capítulo 3 e o versículo 7 nos diz que o Espírito Santo, ele fala, e somente uma pessoa pode falar. A Bíblia nos diz então nesse versículo: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como na provação, como na provocação no dia da tentação do deserto. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque somente pessoas falam. Outras, quem sabe, outras coisas raciocinam e falam algumas coisas, mas somente o ser humano, ele consegue raciocinar perfeitamente, dialogar, e o Espírito Santo sendo também uma pessoa, o Espírito fala. Somente, meus irmãos, pode também ensinar. Uma pessoa pode ensinar. A Bíblia nos fala, 1 Coríntios 2,13, que o Espírito Santo, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ensinadas por sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina. Então nós vamos entender que o Espírito Santo também, ele é uma pessoa, porque ele é capaz de nos ensinar. E para fechar esse pensamento, meus irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa, somente uma pessoa é capaz de se entristecer. Uma máquina não se entristece, um robô não se entristece. E aqui nós vamos ver em Efésios 4:30 que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então nós entendemos, irmãos, que o Espírito Santo é Deus, mas que o Espírito Santo também é uma pessoa. Antes de eu falar sobre o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, eu estou falando desta pessoa maravilhosa chamada Espírito de Deus. E quando eu lia, meus irmãos, sobre o assunto, eu achei alguns nomes do Espírito Santo, e eu pude entender, meus irmãos, cada nome que ele é chamado na Bíblia é uma qualidade que esse Espírito tem. E são muitos nomes que eu achei aqui. Eu vou ler alguns
porque merecem a nossa atenção, tais como espírito de adoção, espírito de amor, espírito de Deus, espírito consolador, espírito de Cristo, espírito da glória, espírito da graça, espírito de justiça, espírito purificador, aleluia, espírito de moderação, espírito da promessa, espírito da santidade, espírito da verdade. E Deus fala o meu espírito, e é com este espírito, é com esta grandeza, é com este poder, é com esta pessoa, é com esse Deus, irmãos, que nós obtivemos uma promessa desse Deus entrar no nosso ser. Nós tivemos uma promessa de Deus de sermos batizados nesse Espírito, sermos batizados nesta essência, esse Espírito que também eu devo comentar, meus irmãos, que é um Espírito que não é novidade, é um Espírito que não nasceu há pouco tempo, não foi criado, mas é o Espírito que é vivo desde a eternidade e estava na criação do homem, conforme Gênesis 1:26, quando se disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse Espírito estava no batismo de Jesus, quando em forma de uma pomba, em forma corpórea, sendo Jesus batizado, e logo saiu da água, e diz a Bíblia assim, e se abriram os céus, e viu-se o Espírito de Deus em forma de pomba vindo sobre ele. Esse mesmo Espírito que estava na criação está no batismo de Jesus, e a Bíblia diz, Apocalipse 22:17, ora, o Espírito e a noiva diga vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. Esse Espírito, meus irmãos, ele está no início, ele está com Jesus, ele está no tempo apostólico, ele está nos tempos negros da igreja, ele está nos tempos vindouros de Lutero, também no tempo do Pentecoste, da Rua Azusa, mas é um Espírito Santo que também está conosco nesta noite e não vai nos desamparar, porque há uma promessa de Deus, dele estar conosco até a consumação dos séculos. É importante falar, meus irmãos, e mencionar também sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Antigamente, meus irmãos, na Antiga Aliança, o Espírito Santo de Deus era restrito a reis, juízes, profetas, alguém com cargo de liderança, e a ação do Espírito Santo era diferente dos dias de hoje. O Espírito se manifestava em situações específicas, fazia aquilo que lhe foi enviado a fazer, e ele retornava para os céus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que esse Espírito no passado é um espírito de liderança, conforme Juízes 6:34, que diz, e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os esbiazitas se ajuntaram após ele. Quando nós olhamos para a Bíblia também, nós vamos ver, irmãos, que esse Espírito, ele despertava no homem capacidades especiais, individuais e também artísticas. Quando no livro de Êxodo 31, versículo 1 em diante, Deus levanta homens como Bezaleel e a Bíblia diz que enche ele do seu Espírito, de sabedoria, de entendimento e de toda a ciência para elaborar projetos de ouro, de prata e de cobre. Assim era o Espírito Santo, visitava o homem, fazia a sua obra e depois se retirava do homem. A Bíblia nos diz também em Juízes que esse Espírito Santo, ele capacitava os homens militarmente. Juízes capítulo 3 e o versículo 9 diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque se levantasse um libertador. E Otaniel se levanta naquele tempo,
e a Bíblia nos diz que vem sobre ele o Espírito Santo, e ele sai a peleja, e o Senhor entrega os seus inimigos nas suas mãos, porque o Espírito Santo é um Espírito Santo que age no meio do seu povo. No Antigo Testamento ainda, Números 11, 25, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que o Senhor aparece na nuvem para Moisés, aleluia, e a Bíblia vai nos dizer que o Espírito que repousava sobre Moisés, ele é dividido sobre 70 homens, e a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que esses homens profetizavam, aleluia, pelo poder do Espírito Santo, mas a Bíblia também vai dizer que o Espírito se retira deles e nunca mais eles tornam a fazer isso. Então esta é a pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito Santo agia e se retirava, porém agora na Nova Aliança, louvado seja o nome do nosso Deus, já nos dias de Joel existe uma profecia dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia vai chegar nos versículos que nós lemos, que o pastor Isaac leu, no dia de Pentecoste, onde vai acontecer o derramamento do Espírito Santo sobre uma casa onde os discípulos estavam reunidos. A promessa do Espírito Santo vai começar a se concretizar. E quando eu li a palavra de Deus, estudava sobre o batismo com o Espírito Santo, a palavra nos fala do batismo no Espírito Santo como promessa, e essa promessa, meus irmãos, ela vem do Pai. É importante nós saber, meus irmãos, que esta promessa vem de Deus para todo o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 24:49, que nós lemos, começa dizendo assim: eis que vos envio a promessa do meu Pai. Então esta promessa é de Deus para a igreja, esta promessa é de Deus para a tua vida, essa promessa é de Deus para os teus filhos, essa promessa é de Deus para o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, essa promessa está aberta, ela está estendida. É como se nós estivéssemos diante de uma árvore com muita fruta e nós estivéssemos com uma fome grande, e ali esta fruta é só comer. Assim é nesta noite, nesses dias, aqui neste lugar, Deus te fez uma promessa de te encher do Espírito Santo, e Ele vai cumprir a promessa na tua vida, se você quiser, porque a promessa é do Pai. Quando eu olho, meus irmãos, com mais atenção também, eu presto atenção e vejo que quem batiza é o Espírito Santo, é Jesus, que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Até certo ponto eu pensava, o Espírito Santo me batiza, mas João disse assim: em verdade vos batizo com água para o arrebatamento, mas aquele que vir após mim é mais poderoso que eu, cuja as alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. E quem é que concede, quem é que permite, quem é que faz, quem é que executa? Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então a promessa é do Pai, quem batiza é o Espírito é Jesus, e quem concede que você fale novas línguas é o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para esse assunto, nós vemos que é uma promessa de Deus para nossas vidas, e essa promessa é segura, essa promessa é concreta, essa promessa é fiel, essa promessa é verdadeira, porque foi Deus que prometeu. E a Bíblia nos diz em Romanos 10:23: retenhamos firme a nossa confissão de fé na nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa.
promessa. Quem sabe faz um ano que você foi batizado nas águas e não é batizado com o Espírito Santo. Eu venho te dizer nesta noite que nada vai impedir esta promessa de chegar na tua vida. Em poucos dias vai vir no teu pensamento umas línguas que não são faladas na terra, aleluia, e você vai ser, aleluia, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e em poucos dias você vai falar em novas línguas. Escreve aí o que o Espírito Santo está dizendo. Basta você começar a adorar, basta você começar a glorificar, basta você começar a pedir Jesus. Foi tão lindo quando o irmão Gilmar dizia: dá-nos o Espírito Santo, dá-nos o Espírito Santo, aleluia. Eu quero convidar você nesta noite a fazer a tua oração dizendo: Senhor, dá-nos o teu Espírito, dá-nos o teu Espírito, porque há uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma promessa de Deus que fez, e Ele é fiel para cumprir. E olha só o que tem mais nesta promessa. A Bíblia nos diz, Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência. Ou seja, aleluia, há uma promessa de um derramamento abundante do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens. Há uma promessa abundante de um derramamento do Espírito Santo de Deus, e eu quero estar dentro dessa promessa, eu quero estar junto desta promessa. Se você quer também, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Não tem como, meus irmãos, louvado seja Deus. Eu já vi sim pessoas sendo batizadas em silêncio, quietinho, mas quando o Espírito Santo batizou, aleluia, a boca daquela pessoa começou a falar em línguas. E aleluia, eu quero convidar nesta noite para você adorar a Deus, abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor. E se tem alguém aqui que não recebeu o Espírito Santo, ou melhor, o batismo com o Espírito Santo, aleluia, você vai começar a adorar, você vai começar a glorificar. E eu não vou te ensinar como você vai ser batizado com o Espírito Santo, porque não há ensino para isso, não há teologia para isso, aleluia. É quando Deus quer, é quando o Espírito Santo toma. Mas quando você começar a abrir a boca, quando você começar a adorar a Deus e começar a sentir um frio, um calor na barriga, começar a sentir, entender, ouvir, querer falar uma língua que você não conhece, o que vai acontecer? Você vai temer, você vai se perguntar: será que é de Deus? Será que eu falo? Será que eu não falo? Mas pensa comigo, será que o inimigo ia estar perto no momento desse? Não, é o Espírito Santo querendo te selar, é o Espírito Santo querendo te batizar, porque Deus tem uma promessa de chuva abundante, de Espírito em abundância. É nesse tempo que Deus vai te levantar, é nesse tempo que você vai ser batizado com o Espírito. Quanto tempo faz? 5 anos, 10 anos, eu não sei, mas está chegando o tempo, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Essa promessa é abundante. Essa promessa, meus irmãos, de um derramamento, aleluia. Se nós derramarmos a água deste copo, ela tem limite, mas o derramamento do Espírito Santo, ele não tem limite, porque Ele é Deus. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esta experiência, meus irmãos, do batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo desse Deus tão poderoso, ela é sobrenatural.
é um Deus santo, aleluia, é um Deus poderoso, é um Deus forte, trabalhando na vida do homem pecador. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que este encontro com Deus, que esta experiência sobrenatural, ela é percebível, ela é visível, ela é audível. Por quê? Porque mesmo Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem, aleluia, falarão, expulsarão demônios e falarão novas línguas, aleluia. Você vai falar novas línguas em pouco tempo, você vai ser revestido de poder, aleluia, glória a Deus. Quando eu me batizei nas águas, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e eu lembro que nós fomos num retiro, e eu com o desejo de ser batizado no Espírito Santo, e ali nós levamos um sujeito junto com nós. Ele comprou uma arma e ele ia matar um outro sujeito, e nós ficamos sabendo, e nós cercamos ele e levamos para o retiro. E ali, meus irmãos, eu buscando o batismo com o Espírito Santo, e de repente aquele rapaz do meu lado, do nada começou a falar em novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Me deu um ciúmezinho espiritual. Eu fiquei pensando: como pode? Eu estou buscando e nada acontece, aleluia. E este aqui chegou agora e já aconteceu com ele. Mas é Deus que sabe a necessidade, é Deus que sabe o momento. Eu continuei buscando o Espírito Santo de Deus, e passou-se, creio que 1 ano, e nós estávamos mais uma vez no retiro espiritual, aleluia, e eu buscando o batismo com o Espírito Santo, dizendo: Jesus, eu quero falar em novas línguas, eu preciso dessa experiência, aleluia. E eu estava de olho fechado, e para mim eu estava glorificando em português, e de repente alguém gritou: o Alex foi batizado com o Espírito Santo. E a minha alma se encheu de gozo e de alegria. E com você não vai ser diferente. Você vai ser cheio, você vai ser cheio da graça, você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai te fortalecer, Deus vai te revestir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por duas maneiras: ou porque você está muito necessitado, ou porque é o momento de você ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu te convido, aproveita esses dias, aleluia, aproveita esse tempo, que os céus estão abertos, e um rebuliço de Deus vai acontecer por meio do Espírito Santo, aleluia. O Espírito de profecia está nesse lugar, o Espírito de revelação está nesse lugar, o Espírito que batiza o crente está aqui neste lugar, aleluia. E não é você que, não é o Espírito Santo que vai falar por você, aleluia. Não é o Espírito Santo que vai usar a tua fala, não. Ele vai te encher, e quando você estiver pronto, não olha para o lado, não olha para o outro, e você apenas faz o que Deus colocar nos teus lábios, aleluia. Queridos irmãos, então, quando nós olhamos para esse texto sobre o batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que nós vamos ser revestidos do Espírito Santo. É a primeira experiência que o homem tem, é a da salvação, aleluia. E alguns de imediato já têm a experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas às vezes demora um tempo, às vezes demora uns dias, às vezes demora uns meses, aleluia. Mas verdade é que depois que você aceita Jesus, basta você começar a dizer: eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, aleluia. E é inevitável, porque a promessa está dada, aleluia. Ser batizado com o Espírito Santo, aqui a Bíblia nos diz ser revestidos de poder. E quando nós somos batizados, nós entramos numa água.
Quando nós somos batizados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós. Mas agora nós vamos ser revestidos deste poder. A presença será tão gloriosa que ela vai nos envolver. E nós vamos ser revestidos. E essa presença diz que capacita o homem para a obra de Deus. Atos 1:8 diz: recebereis poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha também, um significado dela é mártir. Ou seja, quando você for revestido de poder, você vai estar tão fortalecido buscando a Deus. Aleluia, você vai ter gosto por buscar a Deus em oração. Você vai ter gosto em buscar a Deus na leitura bíblica. Eu lembro que nos dias recentes do meu batismo com o Espírito Santo, eu perguntava para minha avó: me diga o que eu leio. Ela dizia: procura sobre Davi. E eu destrinchava a Bíblia lendo sobre Davi. E ela me dizia outro texto lindo da palavra de Deus, e eu mergulhava naquele texto, porque o Espírito Santo, ele gera no crente uma paixão pela palavra de Deus. Aleluia. Ser revestido de poder gera uma intimidade com Deus, aleluia, que a gente logo quer estar vivendo um momento de oração. A gente quer estar logo sentindo o renovo da parte de Deus, porque o renovo anima o crente, o renovo alegra o crente, o renovo faz o crente esquecer das lutas desta terra e faz desejar que os céus se abram e que a igreja seja arrebatada. Por isso você tem que ser cheio de poder nessa noite. Oh, glória a Deus. A palavra Marte, meus irmãos, e ser-me-eis, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, e ser-me-eis mártires. Ou seja, está dizendo que nós seremos capazes de morrer pela causa do Evangelho. Ou seja, meus irmãos, quando nós somos revestidos de poder, a nossa vida dá um salto espiritual, que pouca coisa, nada mais nos abate. Pouca coisa não nos abate. Aquilo que nos abatia antes não nos abate mais, porque nós estamos revestidos de poder. A seta do inimigo não pega mais em nós, porque há um revestimento, aleluia, como se a gente tivesse com uma armadura. E eu venho nesta noite dizer que você que não viveu esta experiência, você não precisa ficar triste por não ter vivido, aleluia, mas eu tenho que incentivar você a buscar viver esta experiência. Aleluia, buscar esta experiência de falar em línguas. Irmão, eu não falo em línguas, eu sou cheio do Espírito Santo. Pode ser, você tem frutos, você é um crente que espera os céus, mas eu te convido, aleluia, a buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te encorajar, Ele vai te animar, Ele vai te fortalecer. Aquela luta que é tão grande contra nós, quando nós estamos revestidos de poder, ela parece um pouco menor. Aleluia, aquele beco sem saída que a gente está, quando a gente tem revestimento do Espírito Santo, o Espírito de Deus nos fortalece e nos dá uma saída e nos dá uma vitória. Glória a Jesus. O Espírito Santo nos capacita para aguentar o tranco, para ser mártir, para aguentar a causa do Evangelho. A Bíblia também nos diz, Atos 6:2, que esse Espírito Santo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, 6:8 de Atos dos Apóstolos nos diz: Estevão, cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E esse poder não parou. Você não é cessacionista, você não crê que
os milagres acabaram, não. Nós cremos que ainda neste tempo, uma das qualidades da trindade desse nosso Deus, é que Deus não muda, Cristo não muda, e o Espírito Santo não muda. Então eu creio que nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, doenças incuráveis podem ser curadas. Eu creio que em nome de Jesus, não no nosso nome, aleluia, tumores podem ser expelidos. Eu creio que doença nos ossos podem ser sarada pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. E se a igreja concorda, o trono de Deus se alegra. E quem sabe é nesta noite, quem sabe é nesse dia, que você chegou doente nesse lugar e vai sair totalmente sarado, porque o Espírito Santo que opera está aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos apressar aqui para terminar, meus irmãos. O Espírito Santo nos reveste, nos capacita. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E para quem é este batismo com o Espírito Santo? Marcos 16, 17, que já fizemos menção, esses sinais seguirão aos que creem. Você entendeu? Se você crê que esse sinal é para ti, você está 99% dentro. Mas se não crê, não tem o que faça mudar, não tem, porque a Bíblia diz, um critério para esse sinal seguir, falar em novas línguas, tem que crer. Aleluia, se você crê, aleluia, você está 99% do caminho andado. Para quem é esse batismo? Nós lemos, para ti e para a tua posteridade, ou seja, foi naqueles dias, e será para as descendências, nos alcançando até hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? É para você que está aqui nesse dia. Nós temos alguns minutos, meus irmãos, e eu quero convidar você para ficar em pé. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós queremos, o pastor tem nos comentado para nós fazer o convite. Para você que quer ser renovado, ele diz para fazer o convite. Até aí, o resto é coisa minha, né? Para não dizer, o pastor fez o convite e colocou o passo a passo como tem que ser. Não, ele diz, faça o convite. E eu quero convidar você, meu irmão, que quer ser renovado na presença de Deus. Nós temos uma necessidade de uma renovação tremenda. Nós precisamos todo dia beber desta água. Aleluia, provar dessa experiência. Glória a Jesus. E eu quero convidar você para ser renovado com o Espírito Santo. Aleluia, você precisa sair daqui fortalecido. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa sair daqui arregimentado. Glória a Deus. E os irmãos vão tocar um hino ali. Você fecha os teus olhos e vai passando aqui na frente. Não dá bola para o vizinho do teu lado, porque a necessidade é tua, não é do vizinho. A batalha que se levantou forte é tua, não é do vizinho. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, vai passando na frente, sim. E o segundo convite, meus irmãos, é você que quer ser batizado com o Espírito Santo. Você que ainda não fala em línguas. Aleluia. E você quer falar em novas línguas. Eu quero convidar você. Mas irmão, eu estou chegando agora, não tem problema. Glória a Jesus. É com você mesmo. Glória a Deus. E nós queremos convidar as diaconisas, os irmãos, as diaconisas cheias da graça, cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te capacitar. É hoje. Hoje é um dia de encontro com o Espírito. Oh, glória a Deus. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, passe aqui na frente. Vem como em Pentecostes. Vem como em
Oh, glória a Deus. E enche-me de novo. Aleluia. Ele está aqui. Espírito, glória a Deus. Espírito, deixa Deus te tomar. A liberdade do Espírito Santo. A liberdade do Espírito de Deus. Oh, glória a Jesus. Pela imposição da mão dos obreiros. Sinta o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Ali está soprando o Espírito. Ali o Espírito está tocando. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Oh, glória a Deus. Continua buscando. Continua adorando. Aleluia. O Senhor vai te encher. É você. Sinta o Espírito de Deus. Sinta a graça. Sinta o poder de Deus tomando o teu vaso, tomando a tua vida. Sinta. Pode falar em novas línguas. Fala em mistérios com Deus. Fala em mistério com Deus nessa noite. Aquele que fala em línguas, ele ora bem. O seu espírito, ele está ligado com Deus. Edifica a tua alma. Tu precisa sair daqui fortalecido. Espírito, Espírito. Tem Espírito na casa. Aleluia. Tem Espírito no recinto. Tem Espírito nesse lugar. Ele está aqui. Oh, glória a Deus. Receba, receba. Seja cheio, seja cheia da graça. Aí no teu banco onde você está, fala novas línguas. Fala em novas línguas. Oh, glória a Deus. Ele está agindo, ele está agindo. Que desce vem como em Pentecostes. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enche-me de novo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seja cheio, cheio do Espírito Santo. Enquanto os irmãos põem a mão, enquanto as irmãs impõem as mãos, receba o Espírito de Deus. O Espírito da graça, o Espírito de consolação, o Espírito que te alimenta, que te sustenta. O teu amigo, ele está aqui, o teu amigo. Aleluia, aleluia. Fala com o teu amigo. Aleluia, chora na presença do Espírito de Deus. Aleluia, ele está agindo. Tem cadeia caindo por terra. Tem enfermidade sendo sarada. Eu preciso que você seja audacioso. Eu preciso que você seja corajoso. Eu preciso que você, aleluia, deseje o Espírito Santo de Deus. Eu vejo uma chuva de glória, uma chuva de graça. É o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, eu te encho, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te animo. Igreja, vai, vai igreja, vai igreja, recebe. Vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo o dom do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória. Aleluia. Isso que você sente é o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Isso que você sente é a presença dEle. Sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. Oh, glória a Jesus. Como labareda de fogo. Tem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Tem como labareda de fogo. Tem como labareda de fogo.